E a situação do Bitcoin está ficando cada vez mais crítica, pois ele está em um ponto decisivo e não está conseguindo acompanhar a alta praticamente sem parar dos outros mercados. É disso que nós vamos falar nesse vídeo, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então hoje, pessoal, o Bitcoin, que já não estava bem nos últimos dias, está dando alguns sinais ruins. Eu vou explicar, vou começando aqui analisando o gráfico do Bitcoin e olhando só do ponto de vista gráfico, pessoal. Curto prazo, está começando aqui pelo curto prazo. Bitcoin, ele ainda está em uma região de suporte, tá? Inclusive isso, galera, é um sinal para vocês terem cuidado, tá? Bitcoin está testando a região de suporte, se rompido para baixo esse suporte aqui na região dos $29.500 que o Bitcoin chegou, aí perto dos 29.500 hoje, a gente vai ter o rompimento desse retângulo para baixo com alvo na região dos $28.300 aproximadamente, tá? Por enquanto não foi rompido, mas vocês devem ter muito cuidado e não abrir posição short aqui nesse ponto em que o Bitcoin está, tá? Porque se você abrir uma posição short ou posição vendida apostando na queda, você corre o risco de cair na armadilha que muitas pessoas caíram nos últimos dias, tá? E muitas acabaram aí perdendo dinheiro. Olha aqui o que o Bitcoin fez nos últimos dias, pessoal. Ele subia, né? E aí tava ali, ia naquela região ali dos $31.000 mais ou menos. Tá bom, beleza, lindo o Bitcoin aqui, né? Só que quando ele chegava na região dos $30.000, ele fazia de que ia cair, tá? Então, nessa de fazer que ia cair, quando o pessoal viu o Bitcoin aqui na região dos 29.500, muita gente entrava vendido, né? E aí, o que o mercado fazia? O mercado ia lá e subia para estopar essas pessoas e ia acima do último topo, galera. Se vocês observarem aqui em detalhes, ó, o topo, por exemplo, esse topo daqui, ele foi acima aí do topo anterior, tá? Desse outro topo aqui, ou seja, era justamente acima do topo anterior que as pessoas que shortaram nesse ponto aqui, elas deixariam o stop, tá? Elas colocariam o stop acima do topo anterior. Então, isso aí já seria algo ruim, né? Aí depois de novo, pessoal, de novo o Bitcoin vai lá, faz que tá formando um topo duplo, né? E a galera vai lá e entra shortada de novo, pesado no Bitcoin. O que ele faz? Vai lá de novo, só que dessa vez uns dias depois sobe, né, com a notícia ali da XRP e tal, vencendo a SEC no tribunal, sobe, vai acima dos topos anteriores. Geralmente é onde as pessoas colocam o stop, né? As pessoas tendem a colocar o stop acima do topo anterior. Não é uma boa estratégia para colocar stop, tá? Eu conheço estratégias melhores, mas enfim, é o que a maioria das pessoas faz, é o que a maioria das pessoas aprendem em livros, tá? E em cursos de análise gráfica, o que na minha visão não deve ser repetida da mesma forma, estratégias não devem ser usadas as mesmas que são usadas no mercado de ação ou Forex, no mercado de criptomoedas, tá? Porque aqui no mercado de criptomoedas a manipulação ela é muito mais intensa. Mas enfim, o mais importante é, depois de ter feito aí praticamente 3 armadilhas seguidas, agora o Bitcoin ele está naquela região onde ele montou essas armadilhas, então onde essas armadilhas começaram, que é essa região aqui, onde ele está agora abaixo dos 29 dos $30.000, né? Perto ali dos 29.500, que é uma região de suporte, pessoal. Então vocês devem ter muito cuidado nos próximos dias, tá? Porque dependendo de o que acontecer, a gente pode ter o mercado vindo aqui fazendo uma armadilha para o pessoal que está vendido aí, tá? Muita gente vê essa queda, não quis entrar aqui em outros momentos, né? E aí entra agora, porque vê que o mercado está caindo aí já tem 5 dias e é uma das piores coisas que você pode fazer quando o mercado já está caindo há muitos dias, principalmente quando ele bate numa região de suporte, tá? Eu, particularmente, pessoal, tenho um viés um pouco, vamos dizer assim, baixista no Bitcoin, tá? Só que tem um detalhe, pessoal, se esse volume de negociação de hoje, que vai fechar às 21 horas, fechar acima do volume anterior, a gente vai ter 4 dias aí com o volume de negociação subindo e o mercado caindo, tá? Que mostra aí ganho da tendência de queda. Não estou dizendo que a gente tenha uma tendência muito grande de queda, mas a tendência dos últimos dias, tá? E isso poderia ser um sinal de que esse suporte aqui pode acabar não aguentando, tá? Pode ser um sinal de que talvez esse teste ele pode ser muito mais forte do que o mercado aguenta, tá? E aí a gente poderia ver o Bitcoin indo lá nos $28.000 novamente, tá?
A gente segue dentro daquele range, pessoal, que eu comentei com você. Se romper aí a região dos 31.500, ele vai ali nos 33. Se romper para baixo a região dos 29.500, ele vai nos 28. Tá bem difícil de saber enquanto ele não rompe, mas uma coisa que vocês podem olhar para saber para onde ele vai é isso daqui, pessoal. Indicadores de sentimento, tá? Esses indicadores aqui, eles ajudam a você entender para onde o mercado deve ir, fazendo o contrário do que a maioria está fazendo, tá? Eu não sou nenhum especialista nesses tipos de indicadores, tá? Quem analisa muito esse tipo de indicadores de liquidação e coisas do gênero é o André Fauci, tá? Ele comenta sobre vários sinais aí que o mercado dá. Porém, pessoal, uma coisa que eu vejo aqui, tá? Nos últimos dias a gente teve um aumento das posições compradas, né? As pessoas estão otimistas, estão comprando mais bitcoins, criptomoedas, e as baleias estão aí jogando o mercado para baixo, como eles sempre fazem quando as pessoas compram, tá? Eles estão liquidando em cima das pessoas. Isso porque a gente vê isso aqui, o Open Interest subindo, tá mostrando que mais posições nos mercados futuros estão sendo abertas, e o Long Short Ratio também subindo aí nos últimos dias, que mostra, né, confirma isso, né? A gente está tendo aí mais posições sendo abertas. E para você saber para onde esse mercado vai, você tem que ficar de olho nisso aqui, pessoal. Se o pessoal começar a abrir posição, né, a gente vê o Open Interest subindo e o Long Short Ratio cair, é sinal de que o mercado vai subir, tá? Porque vai estar mostrando que as pessoas estão entrando vendidas, e quando as pessoas entram vendidas, as baleias jogam o mercado para o lado contrário que as pessoas estão indo, tá? E do contrário, se a gente tiver aqui o Long Short Ratio subindo mais, né, e o Open Interest aumentando, é sinal de que mais pessoas estão entrando compradas. E aí, meus amigos, para rasgar esse suporte dos 29.500, que já não está se mostrando aí muito confiável, com esse aumento bem sensível, bem discreto de volume, a gente pode ter um movimento maior, tá? Um outro indicador, pessoal, que está dando um sinal aí ruim para o Bitcoin nos últimos dias é esse daqui. O famoso Rush Rainbows, pessoal. Esse indicador aqui é um indicador que mostra aí se os mineradores estão capitulando, né? Quando ele fica vermelho, geralmente a gente tem os mineradores capitulando. Isso não quer dizer que necessariamente vai subir, só quer dizer que os mineradores são ainda uma das maiores forças no mercado de criptomoedas. Eles estão vendendo para pagar seus custos. Se eles vendem, a gente tem uma maior oferta de bitcoins. Se a gente tem uma maior oferta de bitcoins maior do que a demanda, a gente tende a ter uma queda no preço, tá? Então, a gente está tendo esse sinal aqui também nos últimos dias, que não é dos mais bonitos, tá? Galera, o que a gente está tendo aqui é uma coisa bem estranha, né? Porque hoje, nos últimos 5 dias, aí, o Bitcoin está fraco, tá? Inclusive o fato dele estar caindo com os mercados tradicionais subindo é um sinal de fraqueza, mas a gente está vendo bolsas americanas bombando, galera. E isso aí é algo que deixa muitas pessoas assim, uai, mas o que está acontecendo, né? Por que as bolsas americanas não param de subir? Não era esse ano de 2023 que ia ter recessão? Tá, primeiro, pessoal, ninguém tinha certeza se ia ter recessão em 2023. A expectativa é que com a subida de juros as empresas começassem a faturar menos, e aí a gente vê uma correção no preço aí, preço-lucro das ações, em função de vários indicadores. Só que não está acontecendo isso, tá? O que a gente está tendo, por enquanto, são indicadores macroeconômicos fortes, e hoje, na minha visão, o SP500 está subindo por dois fatores, tá? Na semana passada, aí nas últimas semanas, a gente tem tido indicadores mostrando a inflação nos Estados Unidos caindo rápido, né? A gente tem que lembrar que a queda dos ativos em 2022 foi por causa da expectativa de que a subida dos juros rápido para conter a inflação iria causar uma recessão, só que a inflação já está caindo, os juros já está alto e até agora nada de recessão, né? Porque a gente teve hoje, pessoal, resultados de balanços, né? A gente está tendo nos últimos dias balanços corporativos. Se eu não me engano, a gente já teve JP Morgan e Bank of America, que são dois gigantes importantes do setor financeiro, e os balanços aí vieram melhor ou dentro do esperado, que anima os mercados, mostra que essa narrativa de recessão, ela não está colando, tá? E outra coisa que deixa os mercados, obviamente, muito felizes é a perspectiva de que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos ele vai ser encerrado na semana que vem, tá? Semana que vem talvez tenhamos o último aumento de juros nos Estados Unidos. Como que a gente... Por que o último? Talvez, Tainan. Você tem que falar se sim ou se não. Porque, pessoal, provavelmente o presidente do Banco Central dos Estados Unidos ele vai deixar em aberto. Daí ele não vai falar se vai ou não subir mais. Ele vai falar, olha, vamos ver, né, até agosto o que acontece, se a gente vai ter algum repique ou não da inflação. Tá? E se tiver, a gente dá mais 0,25. Esse que eu acho, pelo menos, que é o plano deles, tá? O mercado já entende que não, que semana que vem ele encerra, porque a gente está tendo inflação caindo rápido, porque a gente está tendo aí também sinais macroeconômicos mostrando que a economia dos Estados Unidos, embora esteja resiliente, ela já está desacelerando, tá? Ela está
perdendo um pouco de tração, e um desses sinais é o que veio hoje. No caso é esse daqui, pessoal, ó, núcleo de vendas no varejo, né, e vendas no varejo. Os dois vieram abaixo da expectativa, galera. Isso aqui mostra a economia nos Estados Unidos, principalmente consumo, mais fraco, tá? Isso aqui é sinal de desinflação. Amanhã a gente vai ter licenças da construção civil relativa ao mês de junho. O setor da construção civil, inclusive, é um setor importante, tá? Se a gente tiver um dado maior do que o esperado, é difícil saber como que o mercado vai ver isso, mas eu particularmente interpreto que seria ruim porque mostra mercado forte, economia forte, tá? E geralmente economia forte, pelo menos desde 2022, na maior parte do tempo, está sendo ruim para os mercados, tá? Mas essa semana, em termos de dados, o dia mais importante é a quinta-feira. Só que, galera, os balanços ainda estão surpreendendo positivamente, tá? Olha aqui, pessoal, a maioria dos balanços verdinhos. Olha aqui o balanço do Bank of America, tá? Bank of America era a projeção se eu não me engano, é preço-lucro, esse indicador aqui, tá? LPA, acredito que seja. A expectativa era 84, veio 0,88, tá? Receita versus projeção, a expectativa era 25,2 bi, veio 25,2 bi, tá? O Morgan Stanley, pessoal, a mesma coisa, tá? Acima, inclusive, da expectativa. Então, o setor financeiro dos Estados Unidos, que é o que estava preocupando o mercado, ele tá relativamente forte, tá? E com o setor financeiro forte, a expectativa de recessão, ela vai por água abaixo. Tá, não, por que você está falando que o setor financeiro é tão importante? Simples, pessoal. Nesse ano, não sei se vocês se lembram, no início do ano de 2023, em março, se eu não me engano, tá, a gente teve aí o início de uma crise bancária nos Estados Unidos. A gente teve a quebra de 2 bancos extremamente relevantes, tá? Um, inclusive, quase levou o mercado de criptomoedas para o ralo, tá? Pouca gente lembra disso, a memória das pessoas no mercado ela tende a ser muito curta, tá? Mas isso aí foi algo sério. Se não fosse a intervenção rápida do Banco Central dos Estados Unidos imprimindo dinheiro ali para salvar aquele banco, emprestando para as pessoas, para as empresas que tinham dinheiro depositado naquele banco, a gente poderia ter visto a USDC, a stablecoin, que é a segunda maior do mercado, colapsar. Tá, e com o colapso dela, provavelmente muito dinheiro ia sair do mercado de criptomoedas. Foi por muito pouco ali que a gente não viu um problema sério no mercado de criptomoedas, pessoal. E o que tá vendo, com esses dados financeiros aí dos bancos vindo bons, o mercado entende, pô, a saúde do setor financeiro americano tá ótima, tá ótima. Os dados macroeconômicos, a gente está tendo uma diminuição na atividade econômica e a inflação está caindo. Isso quer dizer que talvez o Fed ele encerre esse ciclo de alta dos juros antes do que o mercado está esperando e talvez comece a cortar aí em janeiro, como previsto, dependendo de como a atividade macroeconômica estiver e a inflação até antes, tá? Eu acho pouco provável antes, porque o núcleo da inflação ainda está muito forte, tá? A gente vê que o núcleo ainda está muito longe da meta, mas, sem dúvidas, né, com a inflação caindo rápido da forma como ela vem caindo, em janeiro a gente pode sim ver um corte de juros. E galera, isso aqui seria um alívio gigantesco para o mercado, não só de ações, mas até mesmo o mercado de criptomoedas, que é um dos que mais estão sofrendo com esse aumento rápido de juros nos Estados Unidos até o momento, tá? O que não me deixa confortável e também não faz muito sentido, pelo menos do ponto de vista da teoria macroeconômica, são os mercados subindo como se a gente estivesse num bull market, né, pessoal? SP500 está perto da máxima histórica dele, Nasdaq também, bolsas americanas aí tendo uma performance em 2023 excelente, tá? Só que com um problema, com os juros subindo, tá? E esse patamar de juros atual que a gente tem, pessoal, a última vez que a gente teve, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Muita gente esquece dessas coisas, coloquei aqui no gráfico mensal e vou mostrar aqui, ó. A última vez que a gente teve esse patamar de juros foi aqui, anos 2000, aí por volta dos anos 2000, antes da bolha.com, tá? A gente teve uma correção forte nas bolsas americanas, a SP500 caiu muito, a gente vê aqui, né? E depois, outro momento que a gente teve os juros tão altos como a gente tem agora, foi ali antes da crise do subprime, tá? A gente também teve uma correção terrível ali, a gente teve quebra do banco Lehman Brothers e depois isso se alastrou pelo sistema financeiro. Nesse ano de 2023, a gente quase teve isso em março, só que o Fed ele tá ficando mais esperto, ele agiu muito rápido, tá? Só que agora a gente tá tendo uma outra bolha, que parece mais com essa bolha aqui dos anos 2000, que a gente teve lá no início do século, né? Que foi a bolha.com, tá? Naquela época a gente tinha várias empresas de internet, né? Como a Google e a Yahoo. Essas empresas surgiram naquela época
se valorizando forte nas bolsas, várias startups com a expectativa de que essas empresas revolucionariam o mundo, né? E de fato revolucionaram. E hoje, o que tem puxado, pelo menos na maior parte do ano de 2023, as bolsas americanas, fazendo esse movimento de alta espetacular, são ações de tecnologia, principalmente por causa da hype da inteligência artificial, que eu acho fantástica. Só que assim, a gente vê que existe um certo exagero, né? A gente vê várias empresas que nem estão ligadas à inteligência artificial se valorizando. E, pessoal, uma história que eu lembro é que teve uma vez que, eu não lembro que ano que foi isso, tá? Mas eu lembro, no mercado de criptomoedas, uma outra criptomoeda se valorizou, né? Isso foi em 2021, se eu não me engano. Uma outra criptomoeda se valorizou porque os investidores confundiram o nome, tá? É quando o pessoal já tá assim naquela fase de euforia onde ninguém tá nem olhando mais o que tá comprando, tá? Eu lembro que uma vez a Bitcoin Gold, se eu não me engano, ela subiu porque o pessoal confundiu com o BTG Pactual, a ação do BTG Pactual. Pesquisem aí na internet, vocês vão achar essas coisas, tá? É quando as pessoas já não estão raciocinando mais, elas só compram porque elas querem ganhar dinheiro rápido, elas não analisam as coisas, elas veem uma notícia na internet, no Telegram, no YouTube, já saem comprando qualquer coisa, tá? A gente viu isso. Aí a gente tá vendo isso com ações de tecnologia. Isso é muito perigoso. Tainan, você tá falando que vai ter recessão, que não vai. A questão é o seguinte, galera. O mercado, ele pode corrigir, tá? Nada sobe para sempre. É difícil saber o dia, tá? Eu realmente estou impressionado aqui com o desempenho das bolsas americanas ao longo do ano de 2023. Atribuo a isso a dois fatores, como eu disse. A inteligência artificial e a inflação que tá caindo, que tá deixando o mercado com uma perspectiva otimista, né? Mas o Bitcoin a gente vai ter que acompanhar, pessoal. Não tá bonito aqui e como eu disse, se ele rompesse essa região de suporte aqui, cara, aí, meus amigos, para ele ir para os 28 é fácil, tá? É fácil e pode, vamos dizer assim, frustrar as expectativas de muitas pessoas, porque a gente viu um rompimento de uma cunha descendente ali com alvo lá na região dos 34 mil dólares, né? Padrão lindo aqui, só que o problema desse padrão, pessoal, é que ele surgiu num contexto de resistência, tá? Num contexto difícil de passar. E quando a gente tem um padrão sendo rompido, mas várias resistências no caminho, fica mais difícil de operar, né? E você tem que ser mais cuidadoso. A Ethereum, pessoal, hoje ela tá caindo até menos do que o Bitcoin, tá? Enfim, a Ethereum a gente, é um caso à parte também, a gente tem que ver o que ela vai fazer, e por enquanto não tem nenhum padrão gráfico muito nítido aqui, né? A Ethereum tá com um comportamento estranho. E no mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.